Boa tarde, pessoal. Aqui é José Lourenço. Deixa eu ver se começou a gravar. Ok, agora começou. Boa tarde, pessoal. Aqui é José Lourenço, estudante de Direito, ok? Trazendo aqui um conhecimento relacionado ao início do curso, né, as matérias propedêuticas, para desenferrujar, tá certo? E assim, quando pudermos retomar os estudos, avançarmos aí nessa formação e podemos também estar atuando junto a esse grande time de trabalhadores em busca da justiça, né? Então, trazer aí aquilo que é justo para o seu cliente, ok? Então, vamos aí trazer mais uma porção de conhecimento ligado aí essas investigações iniciais do curso de Direito. E, para tanto, agora vamos analisar a formação do direito do costume à lei escrita, tá? Então, a gente viu aí a origem, né, do direito, e aí vamos ver um pouco aí acerca da formação do direito, desde as leis ligadas aos costumes até a positivação dessas leis agora em leis escritas, tá certo? Aquelas que estarão agora sistematizadas. Então vamos ver aí todo esse caminho pelo qual percorre até chegar à situação odierna, né? A situação que hoje nós podemos observar com o direito positivado. Então, para tanto, vamos iniciar com o direito dos costumes, ok? Direito dos costumes ou das tradições. Direito dos costumes ou das tradições, tá? Deixa eu só esperar, porque parece que deu um delay aí. Ok, vamos dar continuidade. Isso, ok. Veja, então, direito dos costumes, origem, função social e como ele serviu de base para o desenvolvimento do direito escrito ou direito positivado, no qual nós temos aí nos diferentes códigos, né? Desde a Constituição, a Carta Magna, até os diferentes códigos de direito que hoje regem a sociedade, ok? Então temos aí, por exemplo, o direito dos costumes é o conjunto de regras não escritas que nascem da tradição ou do costume de um povo e que são aceitas como obrigatórias pela comunidade. E é interessante nós refletirmos acerca disso, porque mergulhando nas antiguidades históricas, nós temos então as situações nas quais, mesmo não havendo instituições formadas que fossem zeladoras, né, do direito e da aplicação e da formação e da positivação das leis, havia ordem social. Então as sociedades elas tinham alguma forma de organização, de ordenamento. Então temos, por exemplo, aí as tradições que são passadas de geração em geração. Por exemplo, existem muitas sociedades que são ágrafas, tá? Ou seja, não tem nem escrita, não tem nem sistema de escrita. Mas não significa que por elas serem ágrafas, elas não tenham tradições e conhecimento. Então elas se relacionam com o conhecimento de uma outra forma, ok? Então, por exemplo, existe muitas das vezes uma forte tradição oral. Então, essa tradição oral comunica de geração em geração os valores daquela comunidade, os valores daquela sociedade, os valores daquele clã, daquela tribo. São passadas, então, de geração em geração através da oralidade. E aí você tem, por exemplo, a supervalorização dos integrantes anciãos, as histórias que eles constroem para comunicar de forma didática, pedagógica, tá certo? Trazendo, por exemplo, exemplos ou mitos, onde eles vão, então, comunicando os valores que são absorvidos pelas gerações e assim são vivenciados, trazendo ordem social, ok? Então, temos aí, na antiguidade histórica, a chamada lei dos costumes, tá? Elementos do costume jurídico. Para que um costume se torne norma jurídica, ele precisa de dois elementos: uso, prática constante, convicção de obrigatoriedade, opinio juris. Então, ele é constantemente utilizado, ele é comum, tá certo? Ele é, de fato, algo muito natural para aquela sociedade, todos têm ele como verdade. E dentro dessa questão do uso também é obrigatoriedade. O uso é constante e a credibilidade daquele costume
é forte. Então as pessoas admitem ele como uma verdade e se pautam, seguiam por aquele costume, tá certo? Então torna-se de fato um ordenamento jurídico não escrito para aquela comunidade ou para aquela sociedade. O comportamento deve ser repetido de forma contínua. As pessoas cumprimentam-se, por exemplo, com a mão direita, que é um costume. Onde está escrito que é obrigatório cumprimentar as pessoas com a mão direita? Não está, mas isso foi sendo absorvido e foi sendo passado de geração em geração. E você nem se tocou, né? Alguém te ensinou, cumprimente com a mão direita. Pronto, o outro foi ensinando para o outro e assim, passando de geração em geração. Eis aí um costume que tem força de lei. As pessoas se submetem a ele. E quando surge alguém aí que tenta modificar, a causa estranheza, né? A comunidade deve acreditar que esse costume é obrigatório e justo. Por exemplo, é errado enganar no comércio. Então, isso fica validado, tá certo? Isso é validado para todas as pessoas de modo geral. Pessoas honestas, né? Elas entendem que não devem cometer esse tipo de falta, né? Então, um vigia o outro, um cobra do outro, um pratica isso em relação ao outro, esperando que seja praticado em relação a si mesmo, e assim se torna um ordenamento jurídico não escrito. Vamos ver, sem esses dois elementos, o costume é apenas um hábito social e não uma norma jurídica. Um hábito social não tem força, né, de imposição, e ele não se generaliza, tá certo? Então, muitas das vezes pessoas têm hábitos peculiares, hábitos até excêntricos, mas isso não se torna uma norma geral. E aí, por exemplo, cria um pequeno grupo na sociedade que segue aquele mesmo hábito. E aí você tem uma sociedade que tem certos ordenamentos jurídicos não escritos, né, costumes, tradições, que é seguido por todos, mas existem certos hábitos peculiares seguidos só por um determinado grupo dentro dessa sociedade maior. Então você tem, por exemplo, aqui na sociedade, no mundo ocidental, você tem os brasileiros. Então essa sociedade que está aqui nessa nação, o Brasil, os brasileiros. De modo geral, você tem, então, costumes que estão compartilhados por toda a nação. Então, todas as pessoas que são honestas, né, todas as pessoas que praticam um viver de forma justa, evitam se relacionar, por exemplo, com práticas de roubo, práticas, por exemplo, de violência, práticas de consumo de entorpecentes. Então, eles procuram estar isentos desse tipo de práticas. Isso é geral. Então, isso vai estar espalhado por toda a sociedade brasileira, mas dentro dessa sociedade existirão pequenos grupos com certos hábitos peculiares. Aí você tem hippies, você tem roqueiros, você tem skatistas, você tem torcedores de diferentes times. Então você tem aí dentro dessas pequenas comunidades, você tem hábitos peculiares a eles que não necessariamente são peculiares a outros pequenos grupos também, mas tanto estes quanto aqueles e quanto a sociedade de modo geral seguem certas regras e leis, algumas positivadas e outras, na verdade, não escritas. Como, por exemplo, esse negócio de cumprimentar com a mão direita. Mesmo dentro de todos esses pequenos grupos, vocês os verão cumprimentando com a mão direita. E aí, claro, alguns outros grupos adotarão uma forma específica de cumprimento, tá? Então, cumprimentos que caracterizam que aquela pessoa pertence àquele grupo específico, né? Aquele grupo exclusivo. Por exemplo, os maçons têm diversas formas de cumprimento, onde eles identificam-se, né? Eles conseguem saber que o outro indivíduo também é um maçom, porque conhece aquela forma de se cumprimentar. Então, torna-se um hábito peculiar, mas não necessariamente isso será generalizado, tá? Então, aí temos essa questão dos costumes, né? Origem histórica, o que podemos dizer a respeito? Antes de existirem leis escritas, a sociedade se organizava por costumes transmitidos oralmente, aquilo que eu falei da tradição oral, tá certo? Inclusive, no judaísmo é muito forte, né, a tradição oral. No judaísmo isso é muito forte. No judaísmo, no mundo islâmico também, isso é muito forte. Existem sociedades antigas que dão muito valor à questão da oralidade. No judaísmo, por exemplo, existe a chamada Torá oral. Torá oral, tá? A Torá escrita é aquela positivada, né? Aquela colocada na Tanar, na Torá, Nevi'im, Ketuvim. E a Torá oral são as diversas
tradições comunicadas pelos sábios, tá certo? Que vão passando de geração em geração e posteriormente também foram positivadas, posteriormente também foram escritas, e aí foram recolhidas na grande obra enciclopédica chamada Talmud. Tá? O Talmud reúne, então, todos esses ensinamentos dos sábios, tá? Que foram sendo transmitidos oralmente de geração em geração, ok? Vemos então, né, essa questão da oralidade, a gente já falou um pouco acerca disso, que existem sociedades que, de fato, dão muito valor, inclusive existem sociedades que são ágrafas, né, que não tem uma escrita, tá certo? Tem uma língua, mas ela não tem uma escrita. Exemplo histórico, povos antigos, povos constituídos aí pelas suas clãs, os seus tribos e as suas aldeias. Um clã, veja só, para a nossa sociedade moderna, né, no qual nós estamos dentro de um Estado nacional, que tem uma Constituição, uma Carta Magna, que rege todos os integrantes daquela sociedade, tem um sistema de governo, tá certo? Tem órgãos institucionalizados, que são os zeladores aí pela justiça, a produção das leis, a interpretação das leis, a aplicação das leis e tudo mais. Então, para nós, é muito distante esse conceito, né, de clã ou de tribo. Mas, mergulhando no passado histórico, quando, por exemplo, as organizações que haviam não se interessavam pelas particularidades da sociedade sobre a qual dominavam, quando, por exemplo, um rei era simplesmente um monarca, tá certo, que tinha ali os seus correligionários, né, que o apoiavam, seus generais, né, o sacerdote, as pessoas que estavam ali ligadas a ele, que favoreciam o seu governo, e juntamente com isso, mercenários que ele contratava para dominar aquele território, expandindo, dominando outros territórios, mas sem se preocupar necessariamente com o bem-estar da população sobre a qual estava reinando, dominando. Como é que a sociedade reagia, como é que a sociedade se organizava dentro de um contexto desse, na qual não haverá qualquer tipo de amparo, de proteção ou de auxílio por parte desse monarca ou desses integrantes dessa administração. Elas se organizavam dentro das suas próprias famílias. Então, eis o clã. O clã é como um pequeno estado, tá certo? Como um pequeno estado organizado pelo patriarca e as pessoas que estão em volta dele ali, que são ligadas por laços parentais, tá certo? Então, estão ali organizados uma ajuda mútua, tá certo? No qual eles terão que fazer sua defesa, terão que zelar pelas suas propriedades, terão que realizar suas atividades comerciais, terão que cuidar da sua subsistência, terão que cuidar de tudo. Eles têm que se autogerir. Então, são pequenos microestados. Então, um reino, muitas das vezes, ele era constituído de pequenos, né, de microestados que eram os clãs, ou as tribos, né? Então, o clã, na verdade, é uma unidade menor. E um conjunto de clãs produz, então, uma tribo. E aí, dentro de um reino, você tem algumas tribos, que são constituídas de alguns clãs que têm algo em comum, têm um interesse em comum. Por exemplo, adoram o mesmo Deus, ou estão numa mesma região, ou têm laços parentais com o mesmo ancestral, e por aí vai, tá certo? Então, você tem essas pequenas organizações que se autogeriam. E aí, dentro dessas pequenas organizações, clãs, tribos, aldeias, você tem muito forte essa questão do costume. A cachorrada tá doida aqui no meu bairro, aqui deve ter um monte de gato circulando aí, e aí vira a guerra dos cães contra os gatos e invade aqui o meu vídeo. Então é isso, tá? A cachorrada maluca aí, tentando perseguir os gatos, mas a gente não tem nada a ver com isso. Então veja, dentro desse sistema, que é um sistema bastante antigo, você tinha então essa realidade das leis dos costumes, e, por exemplo, costumes que dizem respeito a uma tribo e não a outra, tá certo? Ou costumes que são admitidos por todas essas tribos como meio de que eles possam ter algum respeito entre eles, possam ter algum convívio entre eles, uma lei do comércio, por exemplo. E aí, se você estudar, por exemplo, as tábuas de escrita cuneiforme nas antigas bibliotecas de Ebla, de Ugarit, tá certo? De Tel Amarna, você verá que naquela antiguidade histórica, estou falando aí de 3.000, 4.000, 5.000 anos de Cristo, já haviam sim muitos ordenamentos que regiam as relações comerciais, regiam as relações
de trabalho, tá certo? Ou as relações militares, tá certo? Então existiam aí alguns códigos que já estipulavam uma forma de relacionamento em diversas áreas, ok? Agora, isso não se aprofundava tanto como hoje a lei avança, você tem Código Civil, Código Familiar, Código do Consumidor, então cobre hoje uma vasta área, né, da vida humana. Naquela época, o que avançava muito para essas questões particulares ficava a cargo do clã, da tribo, da família, tá certo? Então, aí regiam os costumes, né, as leis dos costumes. O antigo Israel, por exemplo, antes da lei de Moisés ser escrita, já havia práticas orais que regulavam a vida social. Ok, então isso já pode se recuar, por exemplo, com Moisés no Monte Sinai, você terá a revelação de Deus e as tábuas, né, dos 10 mandamentos que serão desenvolvidas, constituindo os seus 613 leis, tá certo? Que podem ser investigadas em toda a Torá. Mas antes disso, quando Israel estava indo no cativeiro, no Egito, antes disso, até quando Israel estava indo em Canaã, peregrinando, desde quando Abraão chegou, depois Isaac, depois Jacó, eles já tinham códigos de costumes, tá certo? Então, a revelação que Deus trouxe a Abraão, a maneira como Deus exigia de Abraão um comportamento, as práticas, né, que Abraão adotava com relação à fé, com relação a costumes. Por exemplo, um código de costume que entrou em conflito com a revelação de Deus na vida de Abraão, a questão do filho, que Deus disse que ia trazer uma descendência por meio de Abraão, mas ele já era idoso, sua esposa também era idosa, e eles adotaram uma lei de costumes, que era o quê? Que Sara pudesse tomar de sua serva. Então, veja, ali havia a situação de escravidão, ela tinha uma serva particular, e ela toma essa serva e dá a Abraão como concubina. Esse tem um filho com ela, só que o filho não será da serva, e sim da senhora. E aí eles entendem que poderão chegar ao objetivo final, que é terem um filho por meio dessa estratégia, que era um costume da época. Então pode-se dizer até que eles tenham atentado contra a ordem divina, mas não contra as leis, porque era um costume de época. Era um costume ela ter uma serva, era um costume ela fazer uso dessa serva, ela dispor da serva dessa maneira, ela ter um filho por meio dessa serva, tá certo? Esse filho ser dela e não da serva, mesmo que a serva amamentasse, cuidasse e tal, mas deu a luz a ele, mas o filho seria da senhora. Então você tinha todos esses costumes que, em certo momento, até entraram em conflito, né, com a revelação que Deus havia trazido a eles. Então, só para a gente ter um exemplo, né, disso. Roma Antiga, antes das leis das 12 tábuas, 450 a.C., né, na época das leis das 12 tábuas, o direito era puramente costumeiro. Então, o direito dos costumes que regiam o relacionamento entre as famílias que estavam ali naquele território, né, os patrícios, né, os patrícios que eram o povo da terra ali na Itália. O direito nasceu costumeiro, cresceu filosófico, e aí ele vai fazer uma reflexão maior, né, no que diz respeito, por exemplo, à análise ética, que é feita sobre tudo isso, tá? E consolidou-se codificado, quando ele posteriormente, então, será sistematizado, né, num sistema de leis, que trará ordenamento para toda a sociedade, ok? Principalmente no contexto em que você chega na conjuntura atual de estados nacionais e de instituições importantes que zelam, né, pela manutenção do direito, tá? Então aí vai ser um avanço histórico posterior, né? Função social do direito costumeiro. O direito costumeiro é a primeira forma de organização jurídica da humanidade. Ele garante a ordem social sem a necessidade de leis escritas, ok? Então, tradição passada de geração em geração e seguida por todos para o bem comum. Reforça a identidade cultural e moral de um povo. É interessante, inclusive, uma experiência própria aqui. Aos 14 anos de idade, eu fui em busca de emprego. Entrei numa mercearia chamada Sukiyaki, que fica, até hoje estão abertos lá a rua chama-se Mon Jardim, eu acho, e fica lá na Vila Sônia, tá? Fica na Vila Sônia. Até hoje eles existem lá. Eu conhecia por seu Carlos, eu não sabia o nome japonês dele, eu conhecia ele por seu Carlos. Pedi um emprego, tinha 14 anos de idade, pedi um emprego para ele. Ele foi conversar com outras pessoas, né? Pensando se precisava ou não daquele rapazote ali. Enquanto ele estava conversando, eu comecei a andar pela mercearia, vi todos aqueles produtos, né, com aquelas letras maravilhosas, né, que eu não entendia porcaria nenhuma.
Então eu peguei os produtos meio que por imagem, né? Então o que parecia um com o outro. E aí tirei das prateleiras, arrumei, perguntei onde é que tinha mais para colocar, repor, completar tudo, fui mexendo lá e fui fazendo por conta própria. E aí ele gostou daquela atitude e falou: você pode vir amanhã, você está contratado. E aí, no dia seguinte que eu cheguei, ele me apresentou toda a empresa, mostrou a parte de panificação e começou a me ensinar a fazer, trabalhar com a panificação, até o ponto que eu fiquei bastante habilidoso nisso. Ele passava as receitas, as quantidades, eu ia lá, fazia e entregava. Então a gente começou a trabalhar dessa maneira aí, deu muito certo, graças a Deus. Durante muito tempo eu passei ali uma boa experiência da minha vida, tá certo? Então, só para mostrar essa questão, né? Como é interessante a gente olhar para ver essa questão da identidade cultural e moral de um povo, né? E aí, dentro dessa experiência que eu contei, ele, certa vez, compartilhou comigo um pensamento. Ele disse: olha, quando você vê um povo que tem um código de leis muito grande, muito inchado, muito volumoso, é porque falta cultura nesse povo. Esse povo precisa de mais cultura, para que ele não necessite de uma codificação tão complexa de leis. Porque se cada um seguir um padrão moral, ele dispensará esses códigos de leis, essas vigilâncias, essa intensa vigilância que deve ser exercida. Isso, para mim, foi muito interessante. Eu entendi que isso é muito verdadeiro. Você tem um povo que tem um padrão moral elevado, tá certo? E tem um compromisso com esse padrão, esse padrão ético e moral, ele não precisa de tanta vigilância, tá certo? É como você vê as pessoas que vão para a Europa, por exemplo, e falam sobre cidades onde você encontra lá uma banquinha de jornal, uma banca com jornais em cima e uma caixinha do lado. Você põe o dinheiro lá e pega seu jornal. Aí alguém pergunta, né, por que não levam tudo embora, não roubam? E aí alguém pode dizer, porque ali existe uma cultura avançada, um povo que tem um nível ético e cultural desenvolvido e que não vai adentrar por essas práticas de roubo só porque existe a oportunidade de roubar, tá certo? Então você tem aí essa questão, né, da identidade cultural e moral de um povo. Então, conforme essa identidade cultural e moral é avançada e desenvolvida, dispensa tanta vigilância, dispensa tanta sistematização de leis. Essa lei tem que ser tão ampla e cobrir tantos aspectos, porque esse povo, infelizmente, tem uma moral e uma ética muito frágeis, e ele precisa de constante vigilância. Então, precisa pensar mais acerca desse desenvolvimento melhor, tá certo? Esse desenvolvimento moral e ético, tá certo? Serve como base para o direito estatal. Mesmo após a criação das leis escritas, o costume ainda influencia o direito moderno, com certeza. No direito civil brasileiro, artigo 4º da lei Introdução às Normas do Direito, diz: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Interessante, não é? Muito interessante aqui essa questão. Perspectivas da ética, perspectiva ética e teológica. Perspectiva ética e teológica. O costume também tem base moral e espiritual. Em várias culturas e tradições jurídicas nasceram de valores religiosos e da consciência moral coletiva. Exemplo bíblico: antes das leis de Moisés, Abraão já praticava a hospitalidade. E isso da hospitalidade vai seguir muito forte dentro daquela sociedade até milênios depois, com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também dá muita ênfase à hospitalidade. Seguir a paz com todos é hospitalidade, tá certo? O dízimo, o sacrifício, costumes com valor moral e jurídico. Aí, Romanos 2, 14 ao 15, os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, mostrando a obra da lei escrita nos seus corações, como eles chegam a essa percepção daquilo que é certo por meio desse elemento divino que está neles, né? Então, eles, analisando a conjuntura da realidade, eles chegam a essas conclusões. Então, eles seguem leis não escritas que podem ser comparadas com as leis escritas que Israel tinha nas codificações das leis de Moisés. E muitas das vezes você via esse mesmo padrão sendo seguido pelos povos gentios que não tinham lei, tá certo? Então você tem
esses costumes que muitas das vezes se equiparam à questão das leis que foram positivadas, por exemplo, dentro da lei divina, tá certo? Revelada ali no Pentateuco, ok? Uma atividade que foi sugerida. Conclusão: o direito costumeiro é o primeiro passo da civilização jurídica. Antes de existirem leis, existiam costumes, e é nesses costumes que os povos expressavam a sua noção de justiça, ordem e moral. Ainda hoje, ele é um elo vivo entre a tradição e o direito moderno. E aí sugere aqui como leituras: Miguel Reale, tá certo? Lições preliminares do direito. Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito. Celso Antônio Bandeira de Melo, Curso de Direito Administrativo, e a Sagrada Escritura. Aí citou Gênesis 18 e citou Romanos 2, 14 ao 15, ok? Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando em todo o seu trajeto e vamos prosseguir avançando no direito, tá certo? Estudando, analisando e absorvendo cada vez mais conteúdo. Vamos seguir adiante. Nosso objetivo é chegar até a formação, ok? Muito obrigado. Fique com Deus.